Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Somente até aqui. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala aqui de dois tipos de pessoas: daquela que é natural e daquela que é espiritual. Ambas enfrentam problemas e dificuldades na vida. A diferença é que o espiritual enfrenta as situações, problemas, aflições da vida com fé, apoiado na palavra, crendo no Todo-Poderoso. O espiritual discerne as coisas, o espiritual fica firme na fé, o espiritual vê a glória de Deus se manifestar. Eu não sei quais são as lutas, problemas que você tem passado. Deus quer operar na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Agora está disposto a ser uma pessoa espiritual? Tome o teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. O povo de Corinto havia se convertido e eles não estavam andando assim bem de acordo como a palavra de Deus ensina, orienta. E é então que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever não só esta, mas a segunda carta também à igreja de Corinto. E essas orientações preciosas não valem só para a igreja de Corinto, vale para a igreja de Cristo, vale para nós de maneira geral. Ele começa dizendo primeiro que nós não recebemos o Espírito do mundo, não é? O Senhor Jesus declara que o mundo jaz no maligno. O maligno trabalha influenciando o mundo para o mal, e ele influencia em todas as camadas da sociedade, seja na economia, na política, seja na cultura, na economia, nas artes. Ele influencia em todos os setores para que as pessoas se afastem de Deus, não creiam em Deus, não vivam como a palavra de Deus. O texto vai dizer lá em Tiago 4:7 que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Devemos resistir ao inimigo. Devemos vestir a armadura de Deus, como diz lá Efésios 6, do 10 em diante, colocar a armadura de Deus e saber, estamos numa batalha espiritual. E o nosso inimigo é astuto, o nosso inimigo é traiçoeiro, então nós temos que nos preparar para essa batalha. Nós temos que estar preparados, porque o inimigo trabalha para que nós não sejamos pessoas espirituais. O inimigo trabalha para que não conheçamos a palavra de Deus. O inimigo trabalha para que não a pratiquemos, para que não sejamos fiéis ao Senhor e àquilo que a palavra nos ensina. E ele trabalha de uma tal maneira que nós temos que conhecer a verdade para não cair no engano. Olha o que diz aqui, deixa aqui marcadinho que já voltamos, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, aliás, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 3. Está escrito assim, 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século é o inimigo, é Satanás. Ele trabalha para cegar os entendimentos. Ele trabalha para que as pessoas não compreendam essa palavra e não vivam o que ela diz, não pratiquem o que ela ensina. E ele trabalha muito. Isso está escrito, 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler. Vivemos esses dias aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, o versículo de número 1 vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 4,
1 e 2. Aliás, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios já estão por aí, já estão agindo, já estão operando, mas opera na vida daquele que não conhece a verdade do Evangelho, não conhece a verdade da palavra de Deus. Volte lá comigo, 1 Coríntios 2, é por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, versículo 12, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, o próprio Deus. Deus é Espírito. O próprio Senhor Jesus declara, João 4,23, Deus é Espírito, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós temos que conhecer o Senhor, nós temos que conhecer a palavra dEle, e através da palavra, através do conhecimento, o conhecimento traz libertação, o conhecimento traz salvação. O Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Ele é a verdade. O único no mundo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi Jesus Cristo. O Buda nunca disse isso. O Dalai Lama nunca disse isso, o Papa nunca disse isso, o Allan Kardec nunca disse isso, nenhum líder mundial disse isso. Jesus foi o único porque Ele de fato é o caminho, é a verdade, é a vida. E Ele também vai dizer, João 17,17, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para mudar as vidas. O Evangelho é as boas novas. E eu preciso conhecer essas boas novas. Aquilo que nos foi dado gratuitamente. O que é que nos foi dado gratuitamente? A salvação. Para nós é de graça, mas custou o sangue de Jesus. Ele morreu na cruz, Ele derramou até a última gota. A graça é de graça, mas não foi barata, custou o sangue do Cordeiro. É por isso que nós temos que acreditar, é por isso que nós temos que ter fé, temos que crer, temos que conhecer. Note que o texto vai dizer conhecer, mas o contexto bíblico deixa claro que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Muita gente ouviu falar de Deus, aliás, a humanidade toda. Para vocês terem uma ideia, hoje a Escritura, a Palavra de Deus, já se encontra traduzida em 6.000 idiomas, 6.000 no mundo. Então a palavra de Deus hoje é divulgada, o livro mais conhecido e divulgado no mundo. Mas a questão não é só o conhecer a Deus, é viver o que a palavra dele ensina. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. O problema de muita gente é que diz, eu já conheço a Bíblia, mas não adianta conhecer e não praticar. Não adianta conhecer, porque o diabo também conhece. Conhecer ele conhece. Diz lá Tiago, você crê que tem um só Deus? O diabo também, os demônios também. Eles creem e estremecem, mas não praticam, não seguem a verdade da palavra, não obedecem. Então nós devemos conhecer, prosseguir em conhecer, e à medida que vamos conhecendo, praticando, vivendo a palavra, conhecendo a Escritura. Diz ainda o versículo 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. A sabedoria humana, mas tem palavras por aí bonitas, tem palavras muito belas. Você sabe que esses dias foi dia dos namorados, né? E eu postei, fiz uma publicação, publicagem não existe, né? Que erro gráfico. Uma publicação na minha rede social, uma foto minha e da minha esposa, e aí eu coloquei lá, já vai quase 15 anos que namoramos, né? Noivado, namoro, casamento, noivado e tal. E eu lembrei de quando namorávamos, acho que primeiro, segundo mês, eu mandei para ela uma carta com coração muito bonito, e lá eu escrevi alguns versos de um poeta chamado Luiz Vaz de Camões, não sei se você já ouviu falar, e o trecho dizia assim, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Palavras bonitas, não? É sabedoria humana, filosofia humana, poesia humana, né? Assim como o Camões, vários outros escritores, filósofos, escreveram muita coisa bonita. Paulo sabia do que estava falando, ele estava falando com o berço da filosofia, a turma aqui era da Grécia, a turma aqui conhecia a palavra bonita, né? Hoje em dia tem por aí, se você for ler, sei lá, por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Seixonoé,
Masaharu Taniguchi, palavras bonitas, mas sabedoria humana. Não é a palavra que vem de Deus, porque a palavra que vem de Deus entra no coração, a palavra que vem de Deus entra no profundo do nosso ser, a palavra que vem de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, vai no nosso íntimo. Paulo diz aqui, palavras que o Espírito Santo ensina, e ele ensina tudo. Lá no Evangelho de João, vamos ler aqui, João 14, versículo 26, está escrito assim: mas aquele Consolador, Paráclitos em grego, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo ensina tudo. Ele nos ensina a palavra, ele nos orienta, ele ilumina o nosso entendimento. Lá em Atos capítulo 8, vamos lá, o texto vai falar a respeito de um eunuco. E esse eunuco estava regressando à sua terra, e ele lia o livro do profeta Isaías, ele não conseguia compreender, porque ele era um homem natural. A palavra de Deus, para ser entendida, é somente quando lemos com o autor junto, e o autor é o Espírito Santo. É ele que nos faz entender, ele que ilumina o nosso entendimento, ele que nos faz compreender essa palavra. Aí o eunuco lia, mas não entendia. Olha o que diz lá, Atos 8, versículo 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de alguém outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe, cheio do Espírito Santo, Filipe, usado pelo Espírito Santo, disse: olha, esse profeta é Isaías, ele está falando não dele, ele está falando do Messias, ele está falando do martírio do Messias, que era necessário o Messias vir, era necessário o Messias padecer, era necessário ele derramar todo o seu sangue, e o Messias veio, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele derramou o seu sangue, e ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele permaneceu com os seus discípulos 40 dias, ele subiu aos céus, mas antes ele deu instruções dizendo: quem crer e for batizado será salvo, e se você acreditar, se você se batizar, se você andar com ele, ele te salva, ele muda a tua vida, ele muda a tua história, creia. Quando eles estavam indo, o eunuco viu água, e o eunuco disse: olha ali a água, que impede de eu ser batizado? E o Filipe disse: é nisso você crê? E o eunuco disse: eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco ouviu uma pregação que veio não da boca do Filipe em si, mas o Espírito Santo tomou a boca dele, o entendimento do eunuco foi aberto, a glória do Senhor foi manifesta, ele creu, ele foi batizado, ele foi salvo, ele foi para sua terra jubiloso, glorificando ao Senhor. Conta a história que ele foi o primeiro missionário na Etiópia, levou Jesus para os seus. Olha só, o Espírito Santo então ensina, ele abre o entendimento. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Volte lá comigo em Atos, volte lá comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Olha o versículo 14. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural? É aquele que ainda não tem o Espírito Santo. O natural é aquele que ainda não é espiritual. Ainda não é espiritual. O natural vive na emoção, o natural vive de instinto, o natural vive de razão, o natural vive de lógica, o espiritual vive da fé. O natural não tem discernimento, o natural não tem entendimento. É necessário ser espiritual. Na carta aos Romanos, volte aí algumas páginas, capítulo 8, está escrito o seguinte, Romanos 8, versículo de número 12. De maneira que, Romanos 8, 12.
De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne. O que é a carne? O corpo e a alma juntos. Para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não adianta só dizer, eu sou de Jesus, eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Não adianta só dizer, eu já criei em Jesus. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, falando para gente que creu em Jesus, gente que batizou nas águas, gente que tomava ceia, gente que só não era espiritual ainda, gente que ainda era carnal. Tanto é, volta lá comigo, vamos ler o capítulo 3, que ele mesmo vai dizer, 1 Coríntios 3, a turma entregou a vida para Jesus, a turma estava na igreja, a turma foi batizada nas águas, a turma ceava, mas olha o comportamento, será que é de alguém espiritual? 1 Coríntios 3, versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Note que ele está falando para gente que diz que acredita em Jesus, para gente que está na igreja, ele não está falando para incrédulo, ele não está falando para quem nunca ouviu o evangelho, ele está ouvindo para a gente que já ouviu, mas a conduta, o comportamento, as atitudes, demonstra que ainda é carnal. E amados, não adianta só dizer, eu sou de Jesus e viver como os de lá de fora vivem. Nós temos que viver como espirituais. E a maneira como nós encaramos e lidamos e agimos demonstra se somos espirituais ou não. A turma aqui ainda era carnal. Lá na frente, no capítulo 5, ele vai falar que havia um caso lá na igreja de Corinto, em que um rapaz, um homem, tinha um caso com a madrasta, todo mundo sabia, ninguém fazia nada. Quem é carnal é complacente com o pecado. Quem é carnal não consegue discernir as coisas, não consegue discernir. Deus é santo e Ele espera que eu seja santo e eu tenho que me esforçar para ser santo. Embora eu não seja perfeito, Deus sabe que quer ver em mim aperfeiçoamento, eu quero me aperfeiçoar, eu quero melhorar, eu quero me santificar, eu quero buscar mais. Mas a pessoa, quando ela não tem esse entendimento espiritual, ela pode estar dentro da igreja, mas vir na igreja como se fosse do lado de fora. Uma pessoa que é carnal, as atitudes são carnais. Uma pessoa carnal, por exemplo, Provérbios 6, olha o que diz aqui. Provérbios 6, versículo 16 em diante. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina isso. Lembre-se que Deus ama o pecador, Ele abomina o pecado. Mas pare e pense consigo mesmo um instante. Você já viu alguma dessas condutas que acabamos de ler acontecer com alguém da igreja? Com algum irmão em Cristo? Com algum obreiro, com algum pastor? Você já viu isso acontecer? Mas antes de você lembrar e pensar e apontar alguém, analise você mesmo. Você já praticou alguma dessas coisas? Pense com você, não precisa responder. Você já praticou? Porventura você já incorreu alguma dessas coisas? Pastor, mas quem nunca pecou, não é verdade? Sim, de fato. Quem nunca pecou, não é? Deus sabe que nós somos pecadores, mas Ele espera ver em nós progresso. Ele espera ver em nós aperfeiçoamento. Ele espera ver em nós crescimento espiritual. Por isso nós temos que desejar, por isso nós temos que buscar, por isso nós temos que nos esforçar para nos tornarmos dia após dia espirituais, amados. Porque o espiritual valoriza a palavra de Deus, permanece na oração, persevera na oração, coloca a palavra de Deus em prática, mesmo não sendo perfeito, vai sendo aperfeiçoado, vai sendo lapidado, vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Nós vivemos em dias de tanta gente estar apostatando na fé, está desistindo, está recuando, está cedendo, né? Está cedendo espaço para a carne, está desistindo, não está permanecendo nem perseverando, não consegue discernir as coisas. A atitude não tem sido espiritual. E querido, querida, Deus espera que sejamos espirituais. Volte lá comigo, onde começamos a mensagem. Vamos ler agora o versículo 15, 1 aos Coríntios,
O homem natural não consegue desfalecer, não consegue permanecer. 1 Coríntios 2. O homem natural pensa, essa pandemia está aí, e agora? Não tem o que fazer, não tem jeito. O natural pensa, meu marido vai morrer na cachaça, minha esposa vai morrer desse jeito, esse meu filho vai morrer na droga. O natural pensa, não tem mais jeito, nada vai mudar. Esse é o pensamento do natural. Mas diz o versículo 15, 1 Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O espiritual consegue discernir as coisas, consegue discernir o santo do profano. O que é espiritual busca um aperfeiçoamento no Espírito Santo, e o próprio Espírito Santo vai testificando, você precisa corrigir isso, você precisa melhorar aqui, você precisa parar de falar isso, você precisa fazer aquilo. O Espírito Santo vai orientando, o Espírito Santo vai guiando, o Espírito Santo vai conduzindo, mas eu tenho que querer. Amados, a quantidade de pessoas que nós vemos esses dias, que um dia já estiveram na casa de Deus, que um dia já creram, mas hoje em dia se afastaram. Hoje em dia tem gente que não acredita mais em Deus. Conheço casos de gente que um dia pregou o Evangelho, foi usado com poder e autoridade nas mãos do Senhor, mas hoje se tornou ateu. Não acredita mais em Deus, porque chegou determinado momento que não entendeu que é necessário permanecer, perseverar, não desistir. As lutas vêm para todos. As aflições da vida vêm para todos. Crente fica doente, amados. Crente fica doente. Crente passa dificuldade também. Passa dificuldade, crente enterra seus mortos. Tem lutas também, tem aflições também. Agora a diferença está na atitude daquele que é espiritual e daquele que não é. Lá no livro dos Salmos, vamos lá no Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42. Acompanha aqui comigo. Salmo 42, versículo de número 3. Olha a situação. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Uma pessoa que chora dia e noite, continuamente, é uma pessoa alegre e feliz? É uma pessoa que está vivendo o ápice da felicidade? Não. É uma pessoa que está enfrentando luta, adversidade, talvez, quem sabe, a depressão profunda. Talvez nesses dias você ande chorando, seja pela perda de um familiar, seja por conta de um problema conjugal, seja por conta de um problema financeiro. Eu não sei o que lhe tem feito chorar, mas para agravar a situação, o texto diz que ainda perguntavam e diziam constantemente, onde está o teu Deus? O inimigo da nossa alma trabalha na base da nossa fé. Qual é a base da nossa fé? Deus. Acreditar nele, crer nele. O inimigo trabalha dizendo, se você é de Deus, onde está Deus que deixou você ficar doente? Como se nenhum crente ficasse doente. Na Bíblia fala do profeta Eliseu que morreu de doença. Na Bíblia vai falar de outras pessoas que também ficaram doentes. Olha só que coisa, né? Aí o inimigo vem e diz, cadê Deus que deixou você doente? Cadê Deus que não salvou ainda o teu marido? Cadê Deus que não converteu ainda o teu filho, que não libertou ele ainda da droga? Cadê Deus que não te liberta dessa depressão? Cadê Deus que não opera nessa causa? Cadê Deus que não abriu a porta ainda? Cadê Deus que não operou ainda? Você já ouviu alguma vez essa voz no pé do ouvido? É o inimigo, para abalar a base da nossa fé. E vem nos momentos de maior vulnerabilidade, tristeza, que é o caso aqui das circunstâncias que o salmista está passando. Chorava dia e noite. Chorava dia e noite. Afligiam ele questionando, Deus te abandonou, Deus está lá no alto sublime trono dele, ele está ocupado demais, ele tem gente demais para cuidar, 8 bilhões de pessoas no mundo, ele não está preocupado com você, ele te abandonou. Querido, querida, saiba de uma coisa, Deus é contigo, Ele te ama, Ele não te deixa, Ele não te abandona. A palavra dele diz que ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, Ele não esquece de você, Ele tem você gravado na tábua da sua mão. Mas o salmista está vivendo essa situação trágica. E quantas vezes, nesses dias de pandemia, que já dura mais de um ano, você já se pegou chorando? Quantas noites de choro? Quantos dias de angústia? Quantas vezes você ouviu essa frase, onde está Deus? Agora, a diferença daquele que é espiritual é a maneira como ele vai agir. Porque mesmo nessa situação, olha o que diz o versículo 5, Salmo 42, 5. Por que estás abatida,
ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aquele que é espiritual sabe, pode vir a luta que vier, mas eu não vou desistir. Pode vir a luta que vier, eu estou esperando o meu Deus, e o meu Deus é vivo, o meu Deus é poderoso, o meu Deus está no controle, o meu Deus não me deixa, Ele me fortalece, Ele me levanta, Ele vai transformar essa luta, esse problema em testemunho, e eu vou glorificar o nome dEle, eu vou louvar o nome dEle, eu vou entrar na presença dEle, vou adorar, e vou bendizer, porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é comigo. Está escrito que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. A diferença do espiritual e do natural é a maneira como age. O espiritual age com fé, o espiritual acredita. Aqui é o Espírito falando com a alma, porque estás abatida, ó minha alma. O natural vive de emoção. Fé é uma coisa, emoção é outra. A emoção vem, o choro vem para todo mundo. É verdade ou não é? Do mesmo jeito que o natural chora, o espiritual também chora. A diferença é da abordagem. O natural pensa, não tem mais jeito, acabou, não tem mais jeito. O espiritual pensa, eu sei quem tenho crido, eu estou certo, Ele é poderoso, Ele é comigo, Ele vai se manifestar, Ele vai operar. Olha o exemplo de Jó. Que tragédia Jó vivenciou, sim ou não? Oh, grande! Mas ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai se levantar sobre a terra, Ele vai mudar a minha história. Querido, querida, talvez esses dias tenham sido difíceis para você. Talvez você tenha chorado, talvez as lutas tenham chegado. Deus não quer que você seja como aqueles que andam na carne, aqueles que abandonam a fé. Deus quer que você seja espiritual. Deus quer que você continue meditando essa palavra. Deus quer que você continue orando. Deus quer que você continue perseverando. Deus quer que você continue crendo, porque Ele quer operar na tua vida. Ele quer manifestar a glória dEle na tua vida, mas Ele opera na vida de quem crê. Ele opera na vida de quem ora. Ele opera na vida de quem permanece, na vida de quem persevera. Quem crê, diga glória a Deus. Tem dias, tem muita gente por aí que nesses dias tem pensado, vou parar de orar, não adianta orar, orei, nada aconteceu. Meu irmão, a Bíblia está cheia de exemplos de gente que orou e orou muito, até que Deus operou, a vitória chegou. Está escrito que Deus se move por nossas orações. Quando eu oro, eu estou provando que acredito. Estou provando que creio. Quando eu medito nessa palavra, eu peço, Espírito Santo, ilumina os olhos do meu entendimento. Eu quero entender, eu quero compreender. À medida que eu vou meditando, Deus vai falando, e Ele vai me fortalecendo, e Ele vai me levantando. Aí há também a diferença do espiritual, porque aquele que é novo convertido, ele está engatinhando ainda na fé. Ele ainda não cresceu, ele ainda não tem entendimento, ele precisa de alguém para trazer, ele precisa de alguém para dar suporte, ele precisa de alguém para ajudar, mas aquele que é espiritual e cresceu na fé compreende, é minha responsabilidade meditar nessa palavra, é minha responsabilidade orar, e orar, e orar, e orar sempre, e nunca desfalecer, é minha responsabilidade acreditar, é minha responsabilidade ficar firme na presença do Senhor, eu tenho que permanecer até o fim, porque o Senhor Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho que batalhar pela fé, eu tenho que resistir ao pecado, eu tenho que andar em santidade, eu tenho que agradar a Deus, e eu sei em quem tenho crido, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele não me desampara, Ele vai operar na minha vida. E meu irmão, creia, Deus vai operar na tua vida, Deus vai mudar essa história. Permaneça firme, ainda que as lágrimas tenham chegado, saiba que você tem um Deus que não está só lá no céu, Ele está aqui com você também, Ele habita dentro de você, e Ele te conforta, Ele te consola, Ele te fortalece, e Ele opera milagre na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, vamos orar. Deus quer que sejamos espirituais, Deus quer que não sejamos carnais, mas isso depende de nós também, isso depende da nossa vontade, isso depende do nosso empenho, do nosso esforço. Infelizmente, fato é que grande parte da igreja de Cristo, eu digo igreja de maneira geral, genérica, independente de denominação, grande parte ainda é carnal, infelizmente. Deus quer que sejamos espirituais. Isso depende de nós queremos também. Isso depende de nós perseverarmos também. Isso depende de nós não desistirmos. O Senhor é contigo para te fortalecer, para te renovar nessa noite, para operar na tua vida.